Aliança Podcast. Estamos começando mais um episódio. Olha, eu quero agradecer demais você que tem acompanhado aqui o nosso canal, porque este é um dos momentos que nós temos dentro do nosso canal, que é o podcast. Temos também tanto as palavras diárias que são ministradas, que você pode acompanhar, as pregações ao vivo, tem de pastor para pastor, são vários momentos que nós ministramos. Em especial agora é o nosso podcast. E olha, já que você está aqui comigo, eu quero te chamar a estar seguindo o nosso canal. Não perca mais tempo não. O que você está esperando? Segue. Você sabe que na internet tem aquele negócio de algoritmo, tem negócio que é para o próprio YouTube entregar o conteúdo, ele precisa ver o pessoal interagindo com o canal. Então, se você curte, se você comenta, se você compartilha, se você segue, você se torna um missionário, porque você vai fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Você está ajudando a pregar o evangelho. Então, não perca tempo. Corre agora aí, porque hoje o nosso podcast está imperdível. Fica comigo até o final, porque nós estamos recebendo aqui um jovem pastor, meu amigo, um colega do ministério, vizinho, aqui hoje pastoreando na cidade de Itaúna, mas é filho da fé aqui desta igreja, que é o nosso amigo pastor Gil Máximo. Bênção. Seja bem-vindo. Obrigado, meu querido. Obrigado. Estamos juntos Uma aí, honra, né? A honra poder estar aqui, voltar sempre à nossa casa. Você é daqui, né, Gil? Você é divinopolitano? Eu sou nascido aqui. Nascido em Divinópolis? 1981. Só não lembro o hospital, mas quase que foi no altar, né? É. Quase que foi no altar. Nasceu na igreja? Não, nasci no hospital, mas logo depois fui para a igreja. Meus pais já eram pastores já, né? Eu sou o terceiro da fila, né? Roberto, Humberto, eu e aí. Eu nasci, fui criado aqui o tempo todo. Fiz muita coisa aqui, cara. Graças a Deus. Tem muita história para contar daqui. Você viveu aqui até que ano, mais ou menos? Você lembra? Foi 96, estava com 16 anos. E aí, daqui nós fomos para Itaúna, e fiquei estudando, né? Aqui, terminando, que foi na época de setembro, que meu pai assumiu a superintendência lá. Aí ficamos acabando os estudos aqui. Você tinha 16 anos? 16 anos, cara. Ixi, era guri, então. Você tinha chegado aqui, tinha o quê? 2 anos, 1 ano e pouco? Então foi logo na nossa chegada. Foi. Poxa. Eu lembro das vigílias que fazia lá no Cine Alhambra. Sim. A gente chamava de chuva serôdia. Chuva serôdia, aqueles encontros. Que não era a vigília, né? Na verdade, começava às 6 da manhã. Era de manhãzinha. Só que a gente que fazia vigília, né? Para montar o som, né? Até é interessante, porque a gente vai trabalhar um pouco aqui nesse bate-papo nosso sobre... Né, você que está acompanhando aí vai pegar e vai ser muito produtivo, porque a gente vai falar sobre os grandes desafios da modernidade, desses tempos que nós vivemos. Sim. E falando, já que você puxou aí a chuva serôdia, aquela época, você falou que a gente ia de madrugada para lá. Por quê? Porque a gente desmontava o som da igreja, levava tudo lá para o cinema, montava o som, tinha que passar o som para de manhãzinha acontecer o culto, que era um domingo de manhã, desmontar tudo. Exatamente. Para vir montar na igreja, para fazer o culto na igreja depois. Exatamente. E o mesmo que fazia isso tudo era o mesmo que ia tocar. A banda Paráclitos. Tinha que fazer tudo. Eu lembro que eu morava aqui na Rua Maranhão, esquina com São Paulo. É São Paulo, né? Aqui que corta isso. Aqui. Já tem um tempinho, a cabeça já não... E aí eu saía cedinho, marcava tipo 3 horas da manhã. Era mais ou menos isso. A gente vinha para cá, ficava esperando e ajeitava as coisas para ir. Aqui já, vamos entrando um pouquinho já no nosso assunto, eu creio que você vai puxar muita coisa aí, mas esta é uma questão também interessante, porque hoje parece que o pessoal não tem mais essa mesma motivação, não, né, que a gente tinha antigamente, né? Samuel, a igreja de hoje, ela está num tempo diferente, né? A gente sabe. Ela está muito atualizada nas coisas, a modernidade, a igreja ela cresceu nos recursos que ela, né, também tem hoje. E aí, muitas vezes, a gente prefere, pela realidade do que a gente pretende fazer, às vezes contratar, né?
contratar um som, contratar um equipamento e tudo. E aí, beleza. Mas mesmo assim, aquelas coisas que tem que fazer, que não dá para ser contratado, é o voluntariado mesmo, é a disposição. Isso é gostoso demais, cara. Isso tem que conseguir despertar isso no povo de novo, né? Eu falo que assim, a igreja, eu vivi isso com muita alegria no meu coração e tenho o maior prazer de fazer isso ainda até hoje. É distinguir esse processo, né, do servir. E não é que depois que você assume alguma coisa, você vai deixar de servir. Pelo contrário, você vai servir ainda mais. Mas a galera, muitas vezes, elas já querem estar pegando à frente, né, do microfone, ou às vezes criando alguma coisa um pouco mais visual ali, de status. Mas ninguém quer fazer esse processo, né? Ou ninguém força pressão, né? A grande maioria. E isso que é gostoso, rapaz. Quanta coisa eu aprendi com isso, meu. Quantas coisas. A gente errou muito, porque você vai lidar com som, né? Que é uma coisa normal de igreja, né? Adolescente, jovem. A gente tinha as bandinhas também e tal. Quanta coisa você fazia, cara, que às vezes assim, você faz errado. Aí, ali na prática, você vai aprendendo. E essa lida com a igreja é boa demais. São alguns detalhes aqui que eu acho muito importante. Uma das coisas que eu vi, por exemplo, aqui mesmo, recentemente, nessa estrutura de mídia que a gente montou na igreja, onde a gente pegou, às vezes, adolescentes, trouxe para ajudar a tirar fotografia, fazer uma filmagem, coisa e tal. Esses meninos adolescentes foram trabalhar em empresas de marketing e hoje são profissionais da área. Quer dizer, esse trabalho voluntário ajudou a profissionalizar e até eles se acharem na sua vida profissional. Gerou um gatilho para algo profissional. Eu falo isso há um tempo. Eu fui num congresso uma vez, há muitos anos atrás, e eu via o pessoal trabalhando assim, como a gente, né, volto a dizer, a gente sempre esteve envolvido nessa área da música e tal, e da igreja. E aí a gente observa, né? A gente vai para uma igreja bacana, você fica observando tudo. Aí eu fiquei observando os caras lá fazendo cabo e outros mexendo assim, aquela coisa, câmera. Aí passou um tempo, fui saber quem que era o cara, né? Virei, né, até assim, virou uma referência para mim. E aí com aquilo, passou um tempo, sabia que o cara, ele dava aula no Brasil todo, estava indo não sei para onde, fora do país, para poder pegar isso, trazer para o Brasil. O cara estava enrolando cabo nesse congresso. Sim. Aí, ou seja, muito do que a gente serve na obra pode estar ligado com o que vai nos servir profissionalmente falando. E ter essa disposição é maravilhoso. É o que eu falei, algumas questões. Primeiro, eu vejo isso, a pessoa, primeiro, pode se achar. Segundo, você falou do voluntariado e entra uma questão hoje onde a gente fica muito naquele negócio. Contratar serviços ou voluntariado. Porque encontra dificuldade de tempo, ou até pessoas mais especializadas dentro daquela área. Mas, às vezes, eu já disse isso com alguns jovens, olha, se eu te der, sei lá, uma ajuda de custo aí de alguns reais, tal, sei lá, a bênção de Deus é tão maior do que isso, né? Então tem o seu valor em dar, sabe, em ofertar aquele trabalho. Porque pagou, acabou, você já recebeu. Agora, se você fez por amor, falando do voluntariado, aí é Deus que vai pagar, é Deus que vai. E é maravilhoso, né? Porque tudo é uma semente, né, Samuel? Tudo é uma semente. Eu sempre falo isso. Um dia, eu tenho 2 filhas, né? A Vitória e a Giovana, e um dia eu estava conversando com a Giovana, a mais nova, eu falei com ela, filha, você tem que aprender uma coisa, que tudo é uma semente. Tudo. O que você faz hoje, você colhe amanhã. Então, defina as suas escolhas de colheita é agora, não é amanhã. Então, a gente precisa ter esse coração. Eu acho isso fantástico, mas a disposição tem lá na igreja, como você tem aqui também, aquelas pessoas que se prontificam, não, deixa comigo, deixa eu faço, e tal, tem iniciativa. Rapaz, dá para ver, é nítido o liberar de Deus na vida dessas pessoas. Milagres que acontecem, cuidado de Deus, de livramento, engloba toda uma gama de cuidado de Deus
que eu fico assim. Aí alguém fala assim, porque o cara está próximo, pastor, puxando. Não. Não tem nada a ver com puxar saco, não tem nada a ver para poder parecer. Não, você vê que é o coração. Coração de servo. E é maravilhoso, cara. E é maravilhoso. Um último ponto, só para a gente finalizar essa linha de pensamento, que eu também acho muito legal, uma coisa que eu tenho falado muito aqui na igreja, que tudo aquilo que você consagra a Deus, você potencializa. Isso. Então, aquilo ali vai se multiplicar, vai criar um poder muito grande. Eu uso até como base quando Jesus pegou 5 pãezinhos e consagrou. Levou para o céu e falou, né? Estou agradecendo a Deus, consagrou. Potencializou e alimentou uma multidão de 5.000 homens. Então, no seu dia a dia, um TSD, uns minutos que você tira para orar de manhã, vai potencializar o seu tempo. Então, aquele tempo que você consagrou a Deus vai potencializar o seu dia. Um jejum vai potencializar o demais, do tempo, sua disposição, tudo mais. Entra dízimo. Quando você consagra os 10%, vai potencializar os 90%. Debaixo de um princípio, né? Sim, porque com 100% você não dava conta de fazer algo, mas agora com 90% potencializado, porque você consagrou 10%, aquilo ali recebeu um poder de transbordar tão violento, que coisa que antes você não conseguia, agora você vai conseguir. E para essa área do serviço, se você consagrar também um tempo se você é eletricista, consagra lá, não, vou lá, vou ajudar lá na igreja, vou arrumar tal coisa. Se você é pintor, se você é, sei lá, bombeiro hidráulico, se você trabalha na área de internet, consagre um pouco do seu trabalho na casa do Senhor, que vai potencializar o restante do seu trabalho. Tem muito disso, né? Tem um amigo meu que compartilhou isso comigo semana passada, sobre uma questão da igreja dele. Ele esteve ministrando para nós lá. Ele falou assim que um rapaz, ele cuidava trabalhava na área de gesso. E aí, por um tempo, as coisas foram... Ele foi percebendo, porque tem essa coisa nossa também como pastores, ter esse start de ver, né? Isso é bacana também. Percebendo que o cara tinha uma pegada legal de empreendedorismo. E aí, ele começou a liberar palavras sobre ele e tal. E o cara pegou a visão. É importante a gente liberar a palavra, é importante a pessoa também captar a palavra. Sim. E caminhar sobre aquela palavra. É potencializar, o que você falou. E aí, ele pegou isso, ele começou. Samuel, fechou contrato com a Nike, olha só, com uma farmácia, uma rede de farmácia, Centauro, e hoje ele cuida de uma estrutura assim, dessas empresas, vai abrir alguma coisa, ele vai lá e constrói. Sabe o que aconteceu? A igreja desse amigo meu está comprando um espaço na frente para fazer a igreja Kids. O cara, investimento da parte de gesso, R$70 mil. Pastor, eu quero fazer, porque hoje eu posso. Olha só que top. Então, ou seja, começou aonde? Dentro de uma palavra que foi liberada de alguém, de uma captação dessa palavra, ele conectou tudo isso, Deus começou a mover. Eu vejo que quando a gente está profetizando, né, 2025, está profetizando, liberando palavras, se as pessoas entenderem o que elas fazem no reino, na obra de Deus, que também é um profetizar mesmo em atitude, sim, cara, não tem inferno que aguente. Porque o diabo, ele é nada diante de Deus. Ele é nada. Então, o que ele vem? Só vai vir se tiver ausência de luz. Sim. Se tiver ausência de luz, ele faz. Aí ele fala assim, mas tem que orar, tem que expulsar. Sim, vamos orar. Podemos expulsar. Mas só está vindo pela ausência de luz. Então, se tem a luz na minha mente, porque nós vamos declarar que nós vamos brilhar. Nós vamos caminhar como quem brilha. Caminhar com quem tem luz dentro de si. Porque Jesus mesmo falou sobre... Somos como uma candeia, né, que você não coloca de baixo, coloca por cima. É visibilidade. Sim. E isso, cara... Eu até vou falar um pouco sobre isso hoje aqui na quarta aqui. Mas o podcast vai sair depois, então? Então você já falou. Já falei. Mas, cara, é uma coisa assim poderosa. Se a gente quer que ele cresça, o que nós temos feito
dentro daquilo que Ele confia a nós, que vai, de fato, fazer com que Ele cresça. Porque eu falo muito assim, uma moça lá da igreja, a gente liberou uma palavra no final de ano lá, e ela pegou a palavra e montou uma empresa. E arrebentou. Cresceu pra caramba. E de roupa e tal. E aí, ela colocou um lema na empresa, para que todos vejam que a mão de Deus fez isso. Sim. Quem está crescendo? É Ele. Que Ele cresça. Essa é a essência, né? O seu trabalho, quanto maior as realizações, mais o nome dele é glorificado, né? Aí entra você falou de tudo isso, eu lembrei de uma palavra que eu acredito muito, que eu creio que Deus é um Deus que prospera, mas a prosperidade com propósito. Uma prosperidade solta, ela pode virar até maldição, né? É a prosperidade do evangelho, não o evangelho da prosperidade, né? Legal. Essa cultura que foi muito mal propagada, como se tivesse só uma realidade disso. Mas, cara, de Gênesis a Apocalipse, você vê um Deus galardoador. Sim. Você vê um Deus que quer fazer o bem para o seu povo. Nunca o mal. Tem pessoas hoje, e eu quero dar uma deixa aqui, que fala mais da vinda da besta do que da vinda de Cristo. Valoriza mais as catástrofes, os caos, o caos do final dos tempos, do que a glória do final dos tempos. E aí a gente parece que Deus vai cruzar os braços e vai assim, não tem jeito, tem que deixar acontecer. Cara, Deus é um Deus de provisão. Sim. Deus é um Deus de providência. Então, Ele entra em providência. Nunca, nunca. Então, ou seja, você que serve na obra de Deus, sirva com excelência. Porque isso está potencializando, gostei dessa palavra, potencializando o agir de Deus na sua vida, mas no corpo. E aí, cara, isso é maravilhoso. Porque a obra de Deus, ela foi feita para quê? Para crescer, cara. A obra de Deus não foi feita para ter 10 pessoas, 5, 6. Não, ela foi feita para crescer. Eu não tenho essa mentalidade dentro de mim e falar assim, não, a obra, não é pouco. Inclusive, se parar para pensar, um ponto de vista, né? Viver agora, que ele cresça. Ok. A gente sabe que é a glória dele, que é o nome dele seja engrandecido, exaltado. Mas fisicamente, a igreja é o corpo de Cristo. Sim. Se queremos que Cristo cresça, fisicamente, é o corpo de Cristo crescendo, a igreja crescendo, é a alma sendo alcançada. Aonde nós vamos glorificar o nome do Senhor? Nos nossos testemunhos. Né? Quem vai crescer com isso? A Catedral de Nova Aliança, eu vou lá porque eu nunca vi. O povo lá, eu ouço testemunho direto. Deus tem feito alguma coisa naquele lugar. Pronto. Ele está crescendo. Exatamente. Aí, quando a gente pega essa realidade de que ele cresça, a gente pensa no sentido do nosso interior. Isso é o primário. Mas toda obra interior, ela é revelada no exterior. Sim. Eu tenho 2 filhas. Ninguém viu ela fazendo elas. Mas elas estão aí para ser vistas. E bonitas. Aquilo que é feito na intimidade. Na intimidade é revelada. Jesus disse isso, né? Exatamente. O princípio da oração, né? Orar em secreto, mas a resposta vem em público, né? Exatamente. É a bem-aventurança. Vai acontecer. E falando agora, entrando aqui nessa questão dos tempos difíceis, a gente está falando tanta coisa assim, e eu lembrei de uma frase, até eu pesquisei aqui, pelo que falou aqui, é um provérbio oriental, sei lá de onde veio esse trem. Quando a gente não sabe, a gente fala que é chinês. É chinês, ou então põe algum filósofo qualquer aí, né? Mas é uma frase que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Isso aí é um provérbio árabe. É sério, não é sério. Eu li sobre isso porque perguntaram para um sheik, acho que veio disso aí. Perguntaram para um sheik sobre essa e ele concluiu desse jeito. Eu andei de camelo, meu filho andou de Mercedes, o outro andou de Land Rover, o neto, né? E o meu bisneto vai voltar a andar camelo. Ou seja, tempos difíceis forjou homens fortes. Tempos fáceis, Tempos fáceis geram homens
tempos fáceis eram homens fracos. Né? Frágeis. Então, ou seja, é um ciclo. O negócio é que a gente... essa característica que a gente estava falando no tempo que a gente fazia lá o Schwarzenegger, né? Samuel, juntava gente demais, né, cara? Era um negócio assim extraordinário. E qual que era a realidade da época? Era difícil. Tempos difíceis, fazer cristãos fortes. Eu falei, antigamente a gente tinha que desmontar o som da igreja, carregar tudo, montar, depois fazer o louvor, depois desmontar tudo para trazer para a igreja, montar e fazer o louvor. Isso era congresso, qualquer coisa assim. Hoje é tudo mais fácil. Hoje o som você aluga, ou você já tem uma equipe, o cara só chega lá e pluga o instrumento. Até o próprio som já é diferente. Hoje é bem menor que naquela época. Tinha umas SP4 carregando aquele trem mesmo. SP4 ainda era leve, tinha umas mais pesadas ainda, que umas caixonas. Mas aí, me fala então, Gil, como é que você vê hoje os nossos tempos hoje nessa questão? Como é que está essa geração hoje, a igreja, o povo em geral? Samuca, eu vejo assim, eu sou muito otimista para a igreja de hoje. Eu acredito que o melhor tempo da igreja vai ser agora. Eu creio. Eu creio porque é bíblico, cara. A maior qualidade da igreja, ela vai vir nesse tempo. Porque Jesus um dia falou com Pedro, né? Ô Pedro, Satanás está querendo te peneirar aí. Orei por você. Nós precisamos ser conscientes dessa realidade. O tempo vai forjar a gente bem. A igreja, a gente vê uma fragilidade. A gente vê esmiuçou muito essa essência que nós estávamos falando. Tempos difíceis forjava cristãos muito fortes, comprometidos. Que esses cristãos, eu também vivenciei isso, a gente baseou muito dentro de uma estrutura doutrinária. E aí, conforme a doutrina, a gente sentia Deus. Não tinha um trem assim? Conforme a doutrina, nossa, tal, se for de terno e gravata, Deus está aqui. Mas isso forjou a gente, né? Mas, por um outro lado, hoje, a gente sabe que a gente não precisa disso para ouvir Deus. Aí enfraqueceu alguns princípios. A igreja de hoje, ela é moderna. Nós temos estrutura hoje, Samuel. Eu estou aqui dentro de um estúdio. Cara, já parou? Eu fico pensando nessas coisas, até converso com os meninos da igreja. Falei, nossa, se nós tivéssemos a estrutura que a gente tem hoje, naquela época a gente fazia. Cara, era um sacrifício para gravar um CD, gravar uma música, fazer um vídeo, clipe. Você lembra dos clipes? A gente... Cara, hoje, o tempo inteiro, eu falo assim, Samuel, você já pagou o programa de televisão aqui já, não já? Já. Era caro? Rádio, tem até hoje, né? Tem até hoje. Aqui eu tive caríssimo. Eu tive um programa de televisão que eu era auxiliar do meu pai. Eu não tinha ajuda de custo da igreja. Foi na cara, na coragem, no raço, no peito mesmo. E acho que era R$5.000 que eu pagava. Na época. Muitos anos atrás. Ou eu fazia carnezinho, gente de todo lado. Era um sacrifício para fazer. Hoje, cara, todo mundo tá na TV na mão. Hoje você tem seu canal no YouTube. E aí você pode te divulgar de uma forma extraordinária. Até a Siri também falou. E olha que não está nem tem nem internet. Se mete aí não, Siri. E aí, o que acontece? A gente precisa usar isso, cara. Em favor, não só de nós, de uma propagação de um produto que a gente possa estar vendendo, ou de de alguns seguidores que a gente quer e tal. Mas, cara, do reino. Expandir o reino. Atrair pessoas para perto daquilo que a gente faz. A gente está servindo como corpo de Cristo aqui na catedral, por exemplo. Cara, o que eu faço... eu quero falar com vocês aqui. Imagina se todos os nossos jovens, adolescentes, homens, casados, mulheres,
pegasse o seu celular e investisse uma vez por semana para falar da sua igreja. Cara, olha que impacto que isso daria. Então, ou seja, a gente tem mais facilidade, mas está faltando criatividade. Então, eu sou otimista com essa igreja de hoje, porque é uma igreja que ela saiu das quatro paredes, fragilizou algumas coisas de princípios, mas os princípios não podem mudar, né? Eles são os mesmos. Mas eu estou na expectativa muito boa. Não sei se... Eu acho... Deixar você beber um golinho d'água aí. A nossa canequinha é que ele cresça, viu? Aí, já está na visão. Garoto, que ele cresça. Está no tema aí nosso aí. Mas... E nem preparamos o tema. Fluiu. Fluiu. Mas aonde que é o contexto dessa frase? Que ele cresça e que eu diminua. Se a gente olhar lá, João Batista, ele disse no momento em que os discípulos questionaram ele, olhando para Jesus, que os seguidores dele começaram a seguir Jesus. Aí eu disse, mas está errado, João Batista, a gente está perdendo a nossa fama, perdendo aqui os nossos seguidores. E João, espera, você não está entendendo. Eu estou preparando o caminho para ele. O meu objetivo, minha vida toda é só por um propósito, é que ele cresça. Eu quero que todo mundo vá para lá mesmo. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, sabe que podemos usar até os mesmos termos. Você falou da internet, do pessoal divulgar e tal. Será que às vezes a pessoa ela não vai lá e divulga porque está com medo de perder seguidores? E uma coisa que é fato, né, na vida, a gente viu a polarização do Brasil aí, na questão política, e dependendo do posicionamento que você tinha, você perdia, né, seguidores. Mas a gente fazia. Conheço inclusive tem muitos pastores que vestiram a camisa. Vestiram a camisa mesmo e foram para cima. Mas eu não vi o mesmo empenho para aquilo que é simples. Propagação do evangelho. Eu não vi. E que nada contra. Eu também posicionei e tudo tal. Acho que super favorável. Né? Eu gosto de política também e tal. Mas, cara, a gente pode. Samuel, deixa eu falar uma coisa. Eu estava com o professor Nelson, né, lá na igreja esses dias agora. E aí, falou assim, Nelson, lancei um negócio aqui na igreja. Coisa simples. Essas coisas que a gente faz corriqueiras de WhatsApp, tudo e tal. Eu simplesmente criei lá um QR Code e como a gente entrou agora num propósito de 18 de novembro, a gente entrou no propósito de jejum, junto com o Profetizando 2025, projeto de vida e tal. Então, fizemos. Aí eu falei assim, ao invés de eu ficar fazendo alguma coisa de forma aleatória, bacana, assim, eu vou estruturar os que de fato querem. Então, eu criei um QR Code e joguei lá no telão da igreja. Mano, deu mais de 250 pessoas no grupo já. Eu não imaginava que ia dar. Para mim ia dar uns 30, 40 pessoas. E tem gente de fora do estado, tem gente de outras cidades. E hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma irmã de fora, não é de Itaúna, agradecendo porque está sendo muito útil para ela. Aí eu falei assim, eu não precisei de estrutura. Eu precisei de quê? Criatividade. Peguei o WhatsApp, formei o QR Code. E sabe o que eu estou fazendo? Gravando um áudio, cara. Vou lá no meu celular, gravo um áudiozinho lá sem música de fundo, sem edição nenhuma. Erro às vezes falando, mas não importa. E manda mensagem. Cada dia uma palavra. Hoje, lancei de manhã, arrependa-se. Coloca ali uma mensagem de 6 minutos, 5 minutos, no muito, e oro com a pessoa. Olha o que tem feito. Eu estou ouvindo vários testemunhos. Alguns estão falando, nossa, pastor, que tá benção demais. Legal isso aí. Nossa, esse negócio que você falou hoje. Cara, qualquer um pode fazer isso. Eu não sou expert nas mídias. Não sou. Criatividade. Peraí, posso fazer alguma coisa. A Claudinha pegou o livro do Edno Melo. Pastor Edno Melo. Sim. Teve aqui que a vez também. 1000 dias mergulhado na presença. Eu até falei com ela, você é doido, 1000 dias você vai fazendo todo dia, uau. Você está com coragem demais. Ela falou, não, vou fazer algumas coisas aqui e tal. Ela seguiu. Rapaz, sabe o que está acontecendo, Samuel? Já vou falar aqui de antemão. Está lançando um livro, cara.
de coisas pequenas, Deus destrava coisas poderosas. A gente, às vezes, espera coisas grandes, mesmo sabendo que tem um processo para alcançá-las. Imagina dar o start para as coisas pequenas. Sim. Nunca imaginei. Ela mesma também nunca imaginava. Mas tá acabando, tá na forma já. Então são coisas que eu acredito que, fora as conexões, que Deus é propagando com isso. Tem gente que... Samuel, eu quero falar aqui, você que está me ouvindo aqui. Existe uma promessa de Deus, existe uma bênção de Deus na conexão. Quando você se conecta a alguém, esse alguém carrega algo que Deus vai liberar sobre a tua vida para você dar um start, um pulo para outra coisa. Então, se conecte a um lugar, se conecte a alguém, se conecte a uma pessoa. Porque eu louvo a Deus, eu vou te falar isso aqui na frente das câmeras, que eu tenho amizade com você, cara. Eu falei isso, Claudinho, quando vocês foram lá. Falei isso com muito temor. A sua família carrega algo muito poderoso, cara. Eu louvo a Deus por conhecer o pastor Joel, o pastor Samuel. Eu sou muito, como é que eu falo, quando vocês estão ministrando, eu me alimento muito da palavra. Eu fico assim, glória a Deus. É uma conexão, cara. Você tem algo que me alimenta. Lembra lá aquela passagem de Maria, Isabel e de Maria? Isabel e Maria, a mãe de Jesus? Quando chegaram uma perto da outra, o espírito que estava dentro de uma se conectou ao espírito que estava dentro da outra. João Batista e Jesus. Então, o que eu carrego, cara, está buscando a conexão do que o outro carrega, que Deus gerou. Então, as pessoas não podem perder essa oportunidade. Verdade. Uma conexão dentro da igreja, de algo, às vezes a gente chega num cumprimento a alguém, quero uma palavra, mudou a vida de um Jacó, que o pai liberou uma palavra. Uma palavra de alguém dentro da igreja, que simples, pode mudar um destino totalmente da minha vida. Vou liberar. Uma faltar de um culto, Tomé faltou de um culto, teve que tocar para ver. É um culto que está uma liberação de uma palavra. Puf! Não, mas você devia ter... eu vou assistir. Não, tudo bem, você pode até assistir. Mas, cara, o clima da presença de um culto... A atmosfera, né? Não tem como. Isso não volta. Não volta. Porque a semente, para brotar, ela precisa da semente, lógico, que é a palavra, a terra, que é os nossos corações, e precisa da atmosfera. Sem a atmosfera, a umidade no ar, a atmosfera perfeita, o clima, tudo. Então, às vezes, fogo, né? Precisa ter essa atmosfera. É como fogo. O que é o alimento do fogo? É aquilo que apaga ele, mas inflama ele. O vento inflama o fogo. Há uma floresta seca. Os bombeiros ficam doidos porque está ventando demais. Não tem jeito de segurar o fogo. A gente vai fazer a churrasqueira. Para poder que o fogo alastra. Então, é poderoso demais. Eu acredito assim, que esse ambiente, né, voltando ao que você estava falando, eu estou numa expectativa muito boa, cara. Então, você está otimista. Eu estou. E não tem como não estar, né, cara? Eu tô. Um cristão que não é otimista não é um cristão de verdade. Como diz a Dilma, né? Um cristão que não é otimista, ele é pessimista. E a gente vive pela fé mesmo, né? A gente vive nessa expectativa. E é o que faz com que Deus opere, é a expectativa, né? Sem a expectativa, que poderíamos traduzir por fé também, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se perder isso, se a gente perder essa fé na igreja, no tempo de hoje, enfim, né? Acabou tudo, né? Não tem mais, né? Perdemos o sentido de tudo que a gente faz, né? A gente vê hoje eu já ouvi muito isso, né? Essa questão de pregar o triunfalismo. É um problema. Tudo demais se torna um problema. Mas o desequilíbrio, às vezes, exige alguma coisa para gerar o equilíbrio de novo. Perdeu o equilíbrio? Tem que ter. Então, eu vejo que, por exemplo, essa temporada que nós estamos agora de final de ano, eu já falo com a igreja, irmãos,
final de ano, é a profetizando 2025. Então, palavras vão ser específicas para nós gerarmos um ambiente profético para o que nós queremos viver. Então, não dá para gerar um ambiente profético simplesmente colocando palavras que traz assim a pessoa para baixo. Pelo contrário. Até a exortação, ela bem encaixada, ela traz a pessoa para cima, né? Então, ou seja, eu acredito que nós estamos numa das piores fases da humanidade, emocionalmente falando. Pessoas extremamente deprimidas, emocionalmente. Cara, eu vou falar com você. Todo mundo hoje, se bobear, tem TDAH. Você vai conversar com... eu tenho TDAH. Eu tenho TDA. Aí eu tenho... como é que é aquela outra também que tem níveis diferentes lá? Esqueci agora. É tanta coisa, cara. Às vezes o cara nem sabe o que é, mas faz que tem, né? E aí é melhor esconder atrás disso. Sim. Do que assumir a responsabilidade que está procrastinando, está deixando para depois, o que tem que fazer agora. Então é porque eu tenho TDAH, estou distraído e tal. Não, que assuma o seu papel. Então, eu até falo, vai para frente do espelho, fala com você mesmo, olhe para dentro de você e veja quem que você é. Então, essa característica do tempo que nós estamos vivendo está exigindo de nós, cara, trazermos um conceito daquilo que Deus é. Deus é bom. A obra de Deus é maravilhosa. A obra de Deus é fantástica. Essa essência, né? Nossa, cara, eu falo que Jesus ele não tinha problema com o povo de fora, tinha problema com os estudiosos de dentro, né? Então, esse contexto, Jesus chegava e uma das passagens fantásticas que eu vejo, que assim, uma coisa é eu falar hoje dela, outra coisa é você viver ela e não ter referência daquilo. João 8, né? Que a passagem ali, para mim, Samuel, é uma das passagens mais assim, impactantes que a gente vê Jesus falando com a mulher adúltera, né? O conceito da época joga a mulher condenada. Jesus quebra o conceito, cara, e traz uma novidade tão poderosa que ele tira a responsabilidade de um lado e traz a responsabilidade de princípio de outro. E a igreja é isso, cara. A igreja, ela, no meu modo de entender, assim, que eu tenho orado, pedido a Deus direção, é de uma igreja que ela trata daquilo que precisa ser tratado como pecado. Pecado é pecado, desde quando Adão caiu. Mas o ambiente que nós estamos hoje, eu falo, a Aimee Semple McPherson atuou numa época que tinha muito tipo de enfermidade. Quais são as enfermidades que tinha? Paralisia infantil, que a gente foi na casa dela lá aquela vez, a gente via muitos objetos assim de macas, doenças, tuberculoses, muita doença física mesmo. Né? Qual que é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Se a Aimee tivesse, vamos falar assim, né, viva naquele ambiente que ela criou, Deus irá usar muito a Aimee curando depressões, vida emocional, estrutura na alma. Nós estamos hoje num tempo de doenças emocionais, cara. Aí você fala, você chega para um médico, aí ele fala, câncer. Tem uma raiz muito profunda na área emocional. Vem outras doenças, alguns dizem, não sei se coincide basicamente, eu não sou da área, mas pouco a gente ouve, vê alguma coisa, lê alguma coisa, doenças nas regiões lombares aqui, ligado a emocional. Cólica de rins, pedra nos rins. Um amigo meu, pastor, um dia desse, eu brinquei com ele, falei, cara, você literalmente voltou milhares de anos atrás, você é literalmente um sacerdote. Estava com 12 pedras. Nossa. O sacerdote... Uma para cada tribo. 12 pedras, cara. E aí eu te falo, um dado que eu quero te dar, que eu assustei, não sei se acho que eu compartilhei com você. Eu fui para o Legendários, né, depois se você quiser falar sobre o Legendários, eu acho bacana. Fui para o Legendários, e o Legendário que eu fui foi um top só de pastores. Então foram
quase 160 pastores. E os tops que tem, eu estou falando com base no pastor Rafael que passou isso para nós. Nos tops normais que tem, de homens, né, aleatoriamente, não são só pastores, a proporção de comorbidade é 27%, 26% dos homens que sobem a montanha, que tem algum tipo de comorbidade. 26%, 27%. De pastores. 68%. 68%. Eles viram isso lá. 68% de pastores que estavam no top, 68% tem comorbidade. E muitas dessas comorbidades estão ligadas a quê? Coração, alma. Então, são coisas que a gente precisa gerar dentro de nós uma expectativa, não é triunfalista, como eu estou dizendo, né, de que Deus só quer coisinha boa, não, Deus é bom, Deus é bom, Deus... Não é essa coisa rasa, não. É essa coisa profunda de tua graça me basta. Estou em crise, mas tua graça me basta. Estou perdendo, tua graça me basta. Esse prazer de se alegrar mesmo na crise. Cara, isso é resolvido, não é uma pessoa resolvida. As pessoas estão para ter resolução na mente, no coração. Elas precisam ter as coisas, está tudo favorável para elas. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Filho que tem tudo é filho mimado. E Deus não mima ninguém. Deus não vai mimar filho dele. Deus vai tratar, corrigir com amor, porque ele é pai. E não vai deixar... Gálatas capítulo 4, versículo 1, que a Bíblia fala o seguinte, que muitas vezes somos como os filhos que não têm uma idade ou uma maturidade para administrar aquilo que o pai deixou. Então, são tutores que têm que reger. Muitas vezes nós estamos como filhos de Gálatas 4:1, que não tem a maturidade. Só que Deus não vai se comover com a nossa... Ai, meu Deus! Não. É o que você falou ali. Sem fé é impossível. Então, eu acredito que Deus ele vai proporcionar, num momento desse, um crescimento. Só que às vezes a gente quer... não, Deus. Não, Deus. Faz, Deus. Por favor, Deus. Se o Senhor não fizer, eu não vou tocar mais na igreja. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não fizer, eu vou separar da minha esposa. Se eu vou... Não, cara. Aqui. Cresce. Vai cuidar da sua vida. Espiritual. Ô, pastor Gil, o tempo passa tão rápido, né? Já deu acabando. Papinho gostoso desse, né? Tão bom aqui estar conversando e falando dessas verdades de Deus. E eu queria encerrar esse podcast de uma forma diferente, porque eu creio que muitos que estão aqui ouvindo a gente talvez se identificarem em alguma área que precisa dessa mudança, precisa desse toque de Deus, precisa dessa postura diferente, de um posicionamento, enfim. Vamos fechar fazendo uma oração pelo Amém. pessoal? Abençoando a turma? Amém. Amém. Pode orar? Claro. Jesus, muito obrigado. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade. Papai, o Senhor conhece cada coração que está aqui assistindo esse podcast. E o Senhor sabe da estrutura que cada um está vivendo. Seja dentro de casa, seja no ministério, seja na profissão. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a alegria do Senhor venha fortalecer este homem que está nos assistindo, esta mulher que está nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos do Teu poder agora, Pai. Nós liberamos do Teu poder sobre cada pessoa que está assistindo esse podcast. Deus amado, esse podcast, ele não é determinado por um tempo, por um dia, por uma semana, por um mês. Ele é determinado para agora, porque tem alguém assistindo agora. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos unção, poder de vida e vida em abundância. E toda ausência de paz, toda ausência de luz agora, Pai, mas nós ministramos da Tua luz, a verdadeira paz, a verdadeira luz que o Senhor gera dentro de nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória.
em nome de Jesus, que o ambiente onde essa pessoa estiver agora seja tomado de uma alegria, de uma paz, de uma força sobrenatural, que a glória do Senhor venha e que os céus se abram sobre esta pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, e amém. Jesus. Quero deixar aqui meu agradecimento. Amém, mano. Rapaz, você é uma bênção. É bom demais estar com você, conversando contigo. E que a gente possa manter nessa aliança até depois do fim. Amém, com certeza. Quer deixar uma última palavra, despedir da turma? Mandar um abraço mesmo para Claudinha, para Vitória, para Giovanni, minhas filhas e minha esposa. Mandar um abraço para a Igreja Quadrangular Lourdes e para toda a região de Itaúna, de Tiaçu, que está na nossa responsabilidade lá. E mandar um abraço aqui a todo mundo aqui de Divinópolis. Tem pouca gente aqui, minha família praticamente tudo daqui, né? Meu pai. Mandar um abraço a todo mundo. Deus abençoe. Fechou. Obrigado, Samuca. Deus abençoe, obrigadão. Tamo junto. Você que nos acompanhou até agora, obrigado, viu? E não esqueça do pedido que eu fiz no início, hein? Se você ainda não segue, comece a seguir, porque isso vai fazer toda a diferença. Você se torna, assim, um missionário, fazendo com que essas mensagens, essas palavras cheguem mais longe. Não custa nada, é só clicar aí e se posiciona. Deus abençoe. Até o próximo podcast. Em nome de Jesus.